Olá pessoal, bem-vindos à terceira aula do nosso mini curso sobre estruturação musical. O nosso mini curso faz parte da Mostra Virtual de Artes do Cefet-MG, que é um evento que foi contemplado pelo edital número 32/2020 da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário. Nas aulas anteriores, nós entendemos a maneira pela qual a música pode ser considerada uma linguagem. Explicamos os parâmetros do som, nos quais se baseia a estruturação musical, e nos dedicamos ao estudo das durações musicais, que constroem o ritmo das músicas. Se você não viu essas aulas, é legal que você veja. Estamos aqui embaixo com os links. Hoje, nós vamos nos dedicar sobre o estudo das alturas musicais. As diferentes alturas musicais, elas existem devido às diferentes frequências entre os sons, que é um parâmetro do som identificado pela física, que se refere à quantidade de vezes que a onda sonora oscila por segundo. Assim, quando maior a frequência da onda sonora, mais alto, ou seja, mais agudo vai ser o som. A gente sabe que desde as civilizações mais antigas, existem muitos registros do canto e da música como integrantes muito importantes das manifestações culturais da humanidade. As melodias desses cantos, ou seja, a sequência das notas musicais utilizadas, normalmente deriva de um conjunto de notas musicais à disposição dos músicos. E normalmente, essa sequência de notas que são utilizadas, elas variam dependendo do povo ou da cultura. As alturas musicais, elas são encontradas na natureza, elas derivam da vibração de um determinado material. Entretanto, no decorrer da história, determinados povos foram selecionando determinadas frequências, determinadas notas musicais, e assim foram criadas as escalas musicais, ou também modos musicais, que são uma sequência de notas pré-definidas em que se baseiam as músicas que vão ser escritas. Por exemplo, em muitas culturas orientais, as músicas são compostas com base em escalas só de 5 sons, que a gente chama de escala pentatônica. Vamos ver um exemplo aqui no piano. Para a gente encontrar uma escala pentatônica no piano é muito fácil. É só a gente tocar nas notas pretas, porque essas notas pretas formam uma escala pentatônica. Então, por exemplo, não sei se vocês repararam que isso tem um certo sabor oriental. E por que isso? Porque justamente muitos povos do Oriente usam esse tipo de escala pentatônica para compor as suas músicas. Na grande variedade cultural que marca a história da música em todo o mundo, muitas escalas foram criadas, e isso produz uma grande variedade de possibilidades na composição musical. Um parênteses aqui. Alguns musicólogos e filósofos conseguiram inclusive encontrar relações entre determinadas escalas musicais e as características sociais das comunidades que as produziram. Esse livro aqui, que é do brasileiro José Miguel Wisnik, O Som e o Sentido, uma outra história das músicas, traz observações muito interessantes sobre isso. Em sociedades que são mais hierarquizadas, as escalas apresentam uma certa hierarquia entre as notas. Existem notas dentro das escalas que nos soam mais importantes. Já em sociedades que são menos hierarquizadas, todas as notas dentro da escala soam com o mesmo grau de importância para os nossos ouvidos. Vale a pena ler esse livro, é um jeito muito interessante de recontar a história da música. E aqui no Ocidente, que notas, que alturas musicais, que escala será que nós usamos? Para a gente entender de onde isso vem, vamos ouvir agora um hino religioso que tem mais ou menos 1000 anos, que foi escrito por um compositor italiano chamado Guido d'Arezzo. Vocês nem imaginam, mas cada vez que o seu cantor favorito, sua banda favorita, sua cantora favorita entra num estúdio ou vai fazer um show, ela vai fazer alguma coisa relacionada com esse pequeno hino de 40 segundos que tem 1000 anos de história. Por que será? Vamos ouvir o hino, depois eu conto. Reparem no texto desse hino, ele tem 7 versos. Ele começa numa determinada nota e depois, a cada verso, ele vai subindo cada vez mais, como se fosse uma escadinha, cada vez mais agudo. Agora, olhem o início de cada sílaba que a gente está mostrando aí na figura. Vocês identificaram alguma coisa conhecida por aí? Sim, são as nossas notas musicais. O que mudou é que o ut, que
que é essa primeira sílaba original, ela virou Dó, porque Ut é difícil da gente cantar. E o Si é a junção do S de Sant e o J de Johannes, de São João. Pois bem, esse pequeno hino traz em si a origem da escala musical que a gente usa hoje, que é a escala musical baseada em Dó. Na nossa última aula, a gente viu a maneira pela qual a gente pode escrever as durações musicais. E as alturas, como é que a gente faz? Desde essa época do hino a São João, que a gente acabou de ouvir, começaram a ser criadas convenções gráficas para que fossem representadas no papel essas alturas musicais. Vejamos, foi criado um sistema que possui 5 linhas e que fazem entre si 4 espaços. Esse sistema é chamado de pauta ou pentagrama. Nesse sistema, a gente dispõe as notas assim. Quanto mais alta ela está no pentagrama, mais aguda é a frequência musical a que ela se refere. E no início de cada pauta, a gente coloca uma clave. E para que serve a clave? Dá uma olhada nisso aqui. Eu toquei 88 notas. Como a gente colocaria 88 notas dentro de um pequeno espaço de 5 linhas e 4 espaços? Não ia dar, não é mesmo? Então a gente criou as claves para diferenciar as regiões. Por exemplo, com a clave de Sol, a gente coloca regiões que são médias e regiões mais agudas. Existem outras claves para as outras regiões. E na figura que está aparecendo, a gente está vendo como a gente escreve as notas musicais a partir da clave de Sol. Essa nota que está logo abaixo da pauta e com um risquinho no meio dela, a gente chama de Dó. É o Dó central, é o Dó que fica bem no meio do piano. Esse daqui. E a partir desse Dó, a gente vai escrevendo as demais. Então vocês podem ver na figura como é bem claro a gente perceber essa subida em direção ao agudo. E assim, combinando as várias possibilidades da escrita das durações musicais que a gente viu na última aula, junto com a possibilidade de a gente escrever as alturas, pronto, já temos um ótimo caminho para escrever música. Então a gente tem aqui a partir do Dó a escala musical. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas entre essas notas brancas a gente tem algumas frequências intermediárias que no piano a gente vê nas notas pretas. Então a gente tem, por exemplo, aqui uma nota Ré. A nota preta imediatamente superior a ela é uma nota alterada. A gente considera esse Ré como um Ré natural e esse aqui como um Ré alterado, mais agudo, que a gente chama de sustenido. A hashtag, como vocês estão vendo aí na imagem. E o Ré com a nota preta imediatamente mais grave, a gente chama de Ré bemol. Então, na verdade, a gente não tem só essas 7 notas, essas 7 frequências. A gente tem 12 frequências. E aqui eu começo a escala de novo. Por quê? Ó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Esse Dó, ele tem exatamente o dobro da frequência desse. É uma fração de 2 para 1. Então o nosso ouvido entende que é a mesma nota, que a escala vai começar de novo. Então tá aqui a escala natural. Se eu colocar os sustenidos, vai ficar essa escala que possui tanto as brancas como as pretas, a gente chama de cromática. E ela começa de novo. Então, só nesse instrumento são 88 notas disponíveis. Vamos assistir agora uma videopartitura em que a gente vai observar sincronamente, ao mesmo tempo que a música toca, como se distribuem as frequências e as durações na partitura.
Muito bem, hoje ficamos por aqui. Na próxima e a última aula do nosso curso, a gente vai falar um pouquinho sobre harmonia em música. Um grande abraço e até a próxima!